Ok, olá, vamos para o nosso vídeo sobre o estudo do Apocalipse, livro do Apocalipse. Estamos falando sobre as trombetas e, mais especificamente, nós estamos caminhando para a última trombeta, a sétima trombeta. Mas como nós vimos no vídeo passado, quando entramos no capítulo 10, antes de entrar na sétima trombeta, tem uma pausa, tem um respiro, tem um tempo onde Deus quer nos relembrar de coisas importantes na nossa vida, coisas importantes sobre quem Ele é. Na sétima trombeta vai ser tocada no final do capítulo 11. E no capítulo 10, Deus ele quer nos alertar e falar o quanto Ele está preocupado, o quanto Ele está interessado na salvação do homem, da humanidade. O quanto Ele está interessado que o mundo todo seja salvo. E aqui, no capítulo 10, o apóstolo João tem a visão de um anjo forte. Um anjo forte que se apresenta e está sobre a terra. E então ele tem algumas características que nós vimos no vídeo passado. E uma dessas características que nós não abordamos no vídeo passado é que esse anjo ele está pisando sobre um pé sobre a terra, um pé sobre o mar. Ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão majestoso que um pé dele cobre parte da terra, um pé dele cobre parte do mar. Que simboliza que essa presença de Deus, essa manifestação através do anjo, essa manifestação de Deus feita através do anjo é para a terra toda, é para toda a terra, é para todos, não é para um ou para outro, ou para uma nação ou para outra nação, é para judeus, gregos, gentios, é para homens, mulheres, escravos, livres, é para todos. Todos estão sujeitos à graça de Deus. Todos estão sujeitos à mensagem de Deus. E qual é a mensagem que Deus está falando através dessa visão do anjo? Ele está falando sobre a presença dele, a vontade dele de se manifestar ao homem. Esse anjo está envolto em nuvens. Nuvem que representa a presença de Deus, a vontade de Deus de se relacionar com o homem. Vemos essas nuvens lá no Monte Sinai, quando Moisés vai receber as tábuas da lei. Vemos essa nuvem enquanto Deus cuidava do povo de Israel lá no deserto. Assim também as colunas de fogo, que eram as pernas desse anjo, que é simbolizado também como a provisão, a proteção, a presença de Deus em forma de cuidado de Deus lá no deserto também, a coluna de fogo cuidando do povo de Israel, e também o arco-íris que está sobre a cabeça desse anjo, demonstrando a aliança de Deus firmada, alicerçada, essa aliança de Deus inquebrável que está sendo suportada pela autoridade de Deus, pela autoridade, pela potência, pela onipotência de Deus, e essa aliança então ela é inquebrável. Todos esses aspectos você pode entendê-los melhor voltando no vídeo antes desse, e você então vai ter uma ideia melhor sobre as características desse anjo forte. E nós terminamos falando sobre o livro aberto, sobre a mão do anjo, e é nesse ponto onde nós vamos ficar nesse vídeo. Vamos falar sobre o livro aberto na mão do anjo. Então eu te convido a ler aqui em Apocalipse 10, a partir do versículo 8 até o 11. Vamos ver sobre o livro e sobre esse ponto, que é o ponto que fala sobre a ordem do anjo. Aqui no versículo 8 fala assim: a voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro,
que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: toma esse livro e devora-o. Certamente lhe será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei então o livro da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui o anjo dá uma ordem. E esse é o ponto desse estudo. A ordem do anjo. O anjo dá uma ordem para João. Ele fala: pega esse livro e coma esse livro. Coma esse livro. O livro aberto é a palavra de Deus, a Bíblia. Preste muita atenção. Aqui fala que é um livro aberto. Não é como nós vimos em capítulos passados de Apocalipse, onde falava sobre um rolo fechado. Esse não é um rolo fechado, não é um pergaminho fechado. É um livro aberto. É um livro aberto. É um livro que está visível, está disponível, está acessível para qualquer um que quiser ler desse livro. Para qualquer um que quiser aprender com esse livro. Mas o anjo vai um pouco além. Ele não fala assim para João: pegue e leia o livro. Ou pegue e decore o livro. Ele fala: não, pegue e coma esse livro. Coma o livro. A palavra de Deus, ela é comparada com comida em diversas partes da palavra de Deus. Diversas partes. A Bíblia, ela se classifica como comida. Como, por exemplo, lá em Mateus 4:4, onde fala que Ele é o pão. Lá em Mateus 4:4 fala que a palavra de Deus, ela é pão que nos alimenta. Em 1 Pedro 2:2 fala que a palavra de Deus é como um leite para os recém-nascidos. Lá em 1 Coríntios 3, do 1 até o 2, Paulo ele nos incentiva a comer da palavra de Deus. E lá no Salmo 119, 103, fala que a palavra de Deus é como um mel. São só alguns versículos, algumas vezes que a própria palavra de Deus se classifica como alimento. Como alimento. E desse modo, nós somos incentivados a comer da palavra de Deus, a devorar a palavra de Deus. Nesse ponto tem dois aspectos sobre a palavra de Deus ser como um alimento para nós. O primeiro aspecto é que a palavra de Deus, ela nos sustenta espiritualmente. Ela nos dá força, vigor espiritual. Ela nos fortalece. Uma vida cristã sem se alimentar da palavra de Deus é uma vida cristã fadada a não dar certo. Porque você não vai conseguir caminhar na vida cristã, você não vai ter força, você não vai ter força espiritual para caminhar, você não vai ter força espiritual para andar, você não vai ter força espiritual para pegar a tua cruz e seguir a Jesus. Sem se alimentar da palavra de Deus, você não consegue caminhar. Sem se alimentar da palavra de Deus, você não consegue permanecer em pé, firme. Você vai cair. Você vai cair. Você não vai conseguir se sustentar. É a palavra de Deus que te sustenta espiritualmente. Mas nós não estamos falando da palavra de Deus como escritura, mas sim como alimento. É você comê-la. É você devorá-la. É você fazer com que ela faça parte da tua vida. É você fazer com que ela te sustente. É você fazer com que ela entre em você e faça uma diferença em você. Eu costumo falar e classificar isso como revelação
da palavra de Deus. Você só vai se sustentar através da palavra de Deus se você tem revelação da palavra de Deus. Se você recebe da parte de Deus, do Espírito Santo, uma revelação, um entendimento, uma compreensão da palavra de Deus. Senão, ela é apenas um livro, ela é apenas uma escritura, ela é apenas palavras escritas. E a própria palavra de Deus diz que só essa letra ela mata. Só essa letra ela não te sustenta. Mas é o Espírito, é a palavra de Deus através do Espírito que traz vigor, traz nova vida, que vivifica o homem. É a palavra espiritual de Deus. É a palavra aonde o anjo te entrega. Lembrando que anjo simboliza mensageiro, simboliza alguém que traz a mensagem. É Deus mandando um anjo te dar uma mensagem através da palavra dele. É Deus espiritualmente te entregando uma mensagem espiritual. Isso é comer a palavra de Deus. Um outro aspecto aqui nos ajuda a entender sobre comer a palavra de Deus seria o fato de você desejar, ansiar, necessitar da palavra de Deus. Fique sem se alimentar fisicamente um dia que seja, 2 dias. Eu vou pôr só um dia. Fique um dia inteiro sem comer nada. Depois de 24 horas, seu corpo vai ansiar por comida, vai desejar comida, vai desejar comer alguma coisa. Seu corpo vai pedir desesperadamente por alimento. É esse anseio, é esse desejo que o nosso espírito tem pela palavra de Deus. Esse desejo, esse anseio de se alimentar, de se estruturar, de se alimentar com a palavra de Deus. E é só através da palavra de Deus que nós vamos ter um entendimento para que nós possamos então receber aquilo que Deus tem para nós. Vamos receber a mensagem da cruz, vamos receber a conversão, vamos receber libertação, vamos receber revelações, vamos receber o nosso chamado, vamos receber a Deus e ser semelhantes a Cristo só através da palavra de Deus. Sem ela não dá. Sem ela nós caímos na religião. Sem ela nós caímos numa vida pacata, uma vida normal, uma vida medíocre, uma vida normal, uma vida cristã engessada, uma vida cristã empacada, uma vida cristã onde tudo é difícil, uma vida cristã onde tudo é complicado, onde tudo não dá, onde tudo é penoso, é pesado, onde então nós ansiamos por não fazer. Sem a palavra de Deus você é espiritualmente preguiçoso, você é espiritualmente indisposto, você é espiritualmente sem vontade de fazer nada espiritual. Então você é convidado para uma vigília. Aquilo é difícil, aquilo é penoso, aquilo é complicado, aquilo são horas e horas e horas ali buscando a Deus, me dá sono. Então você é convidado para participar de uma reunião de oração e aquilo é complicado porque é batalha espiritual e eu não tenho força espiritual para batalha. Por quê? Porque eu não me alimentei da palavra de Deus. Então eu sou convidado para um estudo e aí então eu não tenho nem força de me levantar para ir até esse estudo porque é muito difícil, eu vou sentir sono. Só vou ter uma vida cristã plena, se eu me alimento da palavra de Deus. E o anjo, o mensageiro de Deus, dá esse aviso para João e fala: come da palavra, coma da palavra, engula essa palavra. Mas essa ordem do anjo, essa ordem de Deus para comer da palavra, nós já vimos essa ordem dada antes
Deus já deu essa ordem para Jeremias. Deus já deu essa ordem para Ezequiel. Para Jeremias, está lá em Jeremias 15:16. E para Ezequiel, está lá em Ezequiel 2:9 até o 2:9. Está lá falando sobre Deus ordenando para Jeremias e Ezequiel comer da palavra de Deus com a mesma finalidade que Deus dá para Júnior, com a mesma finalidade que Deus dá para você comer da palavra de Deus, que é pregar, anunciar, compartilhar, falar, que é para que você a conheça, que é para que ela faça parte da sua vida, para que você então possa transmitir essa palavra para outros. Transmitir essa palavra para outros. E aqui então nós entramos numa parte muito interessante, que o anjo fala que ao comer desse livro, ele seria doce ao paladar, mas seria amargo ao estômago. E a palavra de Deus, ela é assim. Quando você come da palavra de Deus, quando você aprende a desejar essa palavra, e você então a come, você a devora, ela é doce, ela é agradável, ela é gostosa, ela traz um refrigério para a nossa alma, ela traz um refrigério para o nosso espírito, ela traz então um refrigério para a nossa necessidade, então ela nos traz paz, ela nos traz conforto, ela nos traz instrução, ela nos traz sabedoria, ela nos traz entendimento. Então ela tira de nós qualquer sombra de dúvida, qualquer sombra de pensamentos contrários que nos afligem. Ela espanta o medo, ela espanta as decepções, ela nos traz uma visão, ela nos traz um futuro, nos traz uma esperança. Ela é doce, ela é como mel ao nosso paladar. Isso nos molda, isso nos cura. Quando eu estou precisando de uma palavra de conforto, é na palavra de Deus que eu vou encontrar essa palavra de conforto. Quando eu estou precisando ser direcionado, é na palavra de Deus que eu vou achar essa bússola. Quando eu estou precisando ser exortado, na palavra de Deus onde há essa exortação. Nela eu encontro refúgio, nela eu descanso, nela então eu me sinto em paz, e é nela onde eu encontro a doçura para a minha vida. Deixa eu dar uma palavra aqui bem específica para você agora. Se você está tendo uma vida amarga, você está se sentindo amargo, você está se sentindo azedo, é na palavra de Deus onde você vai encontrar essa doçura. Se você é muito bravo, se você explode muito fácil, se você não tem paciência, é na palavra de Deus onde você vai encontrar forças e motivo para ser uma pessoa doce. Se você é uma pessoa rabugenta, se você é uma pessoa insuportável, se as pessoas que ficam perto de você não conseguem permanecer muito tempo ao seu lado, porque você é uma pessoa insuportável, a palavra de Deus na sua vida muda isso. Muda isso. Muda o seu caráter. Muda o seu modo de ser. Muda o seu palavreado. Muda as suas atitudes. A palavra de Deus te torna doce, porque ela é doce ao nosso paladar. Então nós vamos transmitir essa doçura, e é nessa hora de transmitir essa doçura que ela se torna então amarga ao nosso estômago. Por que ela se torna amarga ao nosso estômago? Porque é quando nós então refletimos a palavra de Deus nas outras pessoas, e nós então lançamos essa palavra, e nós ensinamos, nós então falamos da palavra de Deus para as outras pessoas, então nós vemos o quanto essa palavra, ao ser rejeitada, ela é amarga. Você vê famílias
sendo destruídas. E você chega com a palavra de Deus, e você então divulga a palavra de Deus, mostrando a solução para o casamento, para o relacionamento, para a família, através da palavra de Deus, e então a pessoa nega. Então a pessoa não vê, a pessoa não enxerga, a pessoa ela nega, ela não quer, não aceita a palavra de Deus na vida dela. Então você fica com um sentimento de amargor dentro de você, ao ver aquela família sendo destruída e não aceitando a palavra de Deus. Então você se sente amargo, então você sente a amargura da palavra de Deus ao ser rejeitada pelas pessoas. Você vê jovens se afundando em pecado, jovens se afundando, jovens que você vê com os olhos da fé, você vê um futuro brilhante na vida daqueles jovens, e você então vai com toda a doçura que a palavra de Deus já deu ao teu paladar, e você comunica essa doçura, e o jovem nega, o jovem não aceita, o jovem ele não pega para ele essa doçura, e então ele estraga com a vida que ele tem, com as decisões erradas. Então você sente essa amargura dentro de você, essa amargura no teu espírito, no teu estômago. A mesma palavra que na sua boca foi doce quando você a comeu, essa mesma palavra, a não ser aceita pelo outro necessitado, então você sente essa amargura dentro de você por ver as pessoas negando o Evangelho, negando a verdade da cruz. Foi isso que Jeremias viu. Jeremias foi um dos que Deus falou: tá vendo esse rolo, tá vendo essas palavras, tá vendo a minha palavra? Devore, coma. E Jeremias comeu, devorou essa palavra. Então Deus falou: agora vá e comunique essa palavra doce para o meu povo de Israel. E Jeremias foi e divulgou essa palavra, e ninguém aceitou essa palavra. E depois então Jeremias escreveu o livro de Lamentações, porque essa palavra estava amarga no seu estômago, estava amarga dentro de si, porque ele viu o povo todo se perder, o povo ser invadido, o povo ser violentado, o povo ser levado cativo, viu um povo de dura serviço não se arrependendo e sendo castigado, sendo então julgado e sendo condenado pelas suas ações. Mas a palavra estava ali, a palavra doce de Deus estava sendo anunciada, mas o povo negou, e Jeremias sentiu esse amargor na sua alma, no seu espírito. Do mesmo modo, João, do mesmo modo, você e eu, quando nós nos dispomos a comunicar, a ensinar a palavra de Deus, então quando ela não é aceita, nós sentimos essa tristeza em nós. Outras pessoas que sentiram essa tristeza, esse amargor em si, Jesus, o próprio Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele lamentou e chorou, falando: Jerusalém, Jerusalém, por que você negou essa palavra? Por que você negou a salvação? Por que você negou Jerusalém? E Jesus então sentiu esse amargor no seu espírito. Davi chorava também quando ele via as pessoas negando e negava a palavra de Deus, negava a Deus, negava a salvação que vinha da parte de Deus. O próprio Paulo, ele lamentava e chorava quando via as pessoas não aceitando o Evangelho, ainda saindo desse Evangelho. Um exemplo de Paulo é a carta dele aos Gálatas. Você vê o quanto ele estava pesaroso, o quanto ele estava sentindo
o amargor dentro de si ao ver que o povo de Gálatas estava largando o evangelho para viver uma vida de religião. Você vê o quanto isso amargurava o coração de Paulo, o quanto isso amargurava o seu ser, porque ele transmitia a doçura do evangelho e as pessoas negavam isso. As pessoas abandonavam a doçura do evangelho para viver uma vida longe desse evangelho. Mas todos esses homens de Deus sentiam isso, esse amargor, porque antes eles tinham experimentado a doçura do evangelho. A doçura do evangelho, porque eles tinham devorado o livro, porque eles tinham devorado o evangelho, porque eles tinham comido e tinham se saciado desse evangelho. Só por isso então eles conseguiam anunciar. E só por isso então, quando eles viam as pessoas negando o evangelho, então eles sentiam esse amargor em si. Isso não quer dizer de modo algum que foi em vão o ministério deles, foi em vão a pregação deles. Tanto Jesus, quanto Davi, quanto Paulo, quanto Jeremias, quanto Ezequiel e tantos outros, todos eles tiveram sim decepções, porque as pessoas não quiseram ouvir a mensagem, mas também tiveram alegria com pessoas que compartilhavam da mesma doçura. E é para isso que nós somos chamados, para comer e devorar esse evangelho, essa palavra, e anunciar, falar, comunicar, sentir essa doçura e também sentir o amargor. Também sentir o amargor quando as pessoas negarem, porque vão ter pessoas que negam, mas também terão pessoas que vão aceitar. Lembre-se que antes que você estivesse na presença de Deus, antes que você sentisse a doçura do evangelho, muitas pessoas sentiram essa amargura em si, porque você negou o evangelho muitas e muitas vezes. Mas sempre tiveram daqueles que amavam a Deus e o evangelho tanto, e se alegravam e se deleitavam com esse evangelho tanto, que nunca desistiram de continuar anunciando e proclamando e ensinando e admoestando outras pessoas. E isso não estou falando apenas para aqueles que evangelizam, mas também para aqueles que ensinam, para aqueles que aconselham, para aqueles que dão um acompanhamento na vida cristã de outros cristãos também. Tem muitos cristãos que se dizem fiéis a Deus, que causam amargor ao estômago de muitos pastores, de muitos mestres, de muitos discipuladores, porque negam a doçura dessa mensagem, negam a doçura do evangelho. Então, antes que seja tarde, coma dessa palavra. Antes que a última trombeta toque, coma dessa palavra. Antes que a última trombeta toque, comunique essa doçura. Sofra o amargor, mas não pare de anunciar o evangelho para quem não conhece e também para quem conhece. Para aqueles que vivem longe de Deus, mas também para aqueles que vivem uma vida religiosa, pensando que estão perto de Deus, mas também para aqueles que já vivem com Deus e precisam ainda do seu amor, precisam ainda de você lado a lado, fortalecendo, lado a lado, aconselhando, lado a lado, caminhando junto e comendo e se banqueteando junto dessa palavra. Fomos criados para isso. Fomos criados para caminhar e para andar em comunidade, para caminhar e andar com outras pessoas, para ajudar e para ser ajudados. Então vamos juntos caminhar antes que toque a última trombeta. Ainda há tempo.
Ainda há tempo de anunciar, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de salvar, ainda é tempo desse evangelho fazer diferença na nossa nação, na nossa vida e na nossa casa. Amém? Deus te abençoe. Coma dessa palavra, anuncie essa palavra antes que a última trombeta toque. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 11 e vamos caminhando para a 7ª e última trombeta. Então, não perca o próximo vídeo. Te vejo lá. Deus te abençoe.